Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Sou o professor Sérgio Paiva. Nós vamos falar hoje sobre a comunicação do valor, a importância da comunicação do valor dentro das pequenas e médias empresas. Então, nós temos aí pela frente, bastante conteúdo, uma aula bastante relevante. Não percam essa aula. Quem puder assistir, vai ficar disponível no YouTube. Então, acessem ao canal do YouTube e assistam a aula, que é importante, muito relevante para a questão da comunicação do valor. A comunicação, todos sabem da grande relevância da comunicação dentro da empresa. É indiscutível isso. E essa aula de hoje dá algumas dicas para os pequenos e médios empresários de como fazer essa comunicação de tal maneira que ela possa agregar valor à empresa. Agregar valor à empresa significa que a empresa otimize os seus recursos para que ela possa, dentro de uma plenitude, chegar à rentabilidade, chegar ao lucro, e aqui tudo aquilo almejado pelos proprietários, para que tenha a rentabilidade dentro da empresa, para que tenha um sucesso financeiro dentro da empresa. Primeira questão. Nesta aula, abordaremos as seguintes questões. Como as empresas podem usar o marketing direto para obter a vantagem competitiva? Quais são os pós e contras da database marketing? Quais as decisões que as empresas enfrentam ao configurar uma força de vendas? Quais são os desafios de gerenciar sua força de venda? Então, nós temos várias questões para discutir nessa aula de hoje, respondendo essas perguntas, dentro daquilo que se propõe, que a referência nos traz, a referência que nós estamos utilizando. Veja algum probleminha técnico aqui. Deixa eu só voltar. Já está sanado. Continuando. O marketing direto é o uso de canais diretos ao consumidor para se comunicar e enfrentar bens e serviços aos clientes sem o uso de intermediários. Então, marketing direto significa a empresa fazer o seu marketing diretamente com seus colaboradores, utilizando seus colaboradores sem o uso de intermediário. O marketing direto também torna a oferta e a estratégia da empresa menos visíveis à concorrência. Ele deve ser integrado com outros meios de comunicação e atividade de canais de distribuição. Os profissionais podem medir as respostas às suas campanhas e assim identificar as mais rentáveis. Identificando as questões mais rentáveis dentro da empresa, isso faz com que a empresa possa agregar valor. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar muito sobre isso, da possibilidade da pequena empresa agregar valor. Isso é real, isso é fato, isso é possível. Em épocas difíceis, como nós estamos vivendo nesse momento, uma época de recuperação, uma época ainda pós-pandemia, uma época ainda de grandes incertezas, isso faz com que a gente... Isso nos exige buscar novas alternativas, isso nos exige buscar conhecimento, e esse projeto ele tem essa proposta, essa finalidade, levar o conhecimento aos pequenos empresários. Eu sempre digo que o conhecimento é muito importante, sempre conto com meus alunos, qual é a importância de conhecer a teoria. Eu sempre dou o mesmo exemplo do plantador de mandioca. Plantador de mandioca que explora a sua cultura há 30 anos, ele sabe tudo sobre a cultura, de uma maneira prática. Mas, possivelmente, ele não vai saber responder os porquês.
por que que acontece isso, por que que acontece aquilo, por que que está tendo essa praga, por que a sua cultura este ano não está dentro das expectativas. Só a teoria nos faz responder os porquês. É possível nós respondermos os porquês, por mais prática que nós tivermos dentro da nossa atividade, só é possível responder os porquês diante da teoria. E essa teoria, muitas vezes, nós não temos tempo para dar atenção a essa teoria. Nós achamos que só a prática é importante. E nem sempre é assim. Uma informação teórica pode nos ajudar e ajudar muito, principalmente sobre a questão de marketing. O marketing de mala direta consiste em enviar uma oferta, anúncio, lembrete, ou outro item em uma pessoa, endereço específico. A mala direta, ela pode: 1. Gerar indicações de vendas. 2. Fortalecer relacionamentos com o cliente. 3. Lembrá-los e orientá-los sobre as últimas ofertas. 4. Esforçar decisões recentes de compra. Os clientes potenciais podem ser identificados com base em variáveis como: que são os clientes potenciais? São todo e aquele cliente que possivelmente possa fazer uma compra dentro da nossa empresa. Possa ser um cliente que possivelmente tenha a sua relevância dentro da empresa. Todo e qualquer cliente é um cliente importante. Aquele que compra muito, aquele que compra pouco. Todos os clientes são importantes. Os clientes potenciais são aqueles que são identificados que possivelmente possa contribuir para gerar boa parte do lucro. Aí nós temos as variáveis de como identificar os clientes potenciais. Número 1, idade. 2, sexo, masculino ou feminino. 3, renda, a renda do cliente. Grau de escolaridade do cliente. 5, compras anteriores, é o histórico do cliente. E 6, a ocasião. É a ocasião que o cliente está adentrando ao nosso estabelecimento. Seja uma pequena e média empresa de varejo, seja uma pequena e média empresa de produção, seja uma pequena e média empresa de prestação de serviço. A estratégia de oferta consiste em 5 elementos: produto, oferta, meio, método de distribuição e estratégia criativa. Então, a mala direta, basicamente, é aquilo que a gente consegue mandar diretamente para o cliente. São informativos, são ofertas, são campanhas, ou seja, informações da nossa empresa para o cliente, diretamente para o cliente. Aí a gente tem o telemarketing. Telefone. Por telemarketing, entenda-se o uso de operadores ou centrais de telefone para atrair, possivelmente, o nosso cliente. Então, nós temos aí várias maneiras, né, de atrair o nosso cliente. Por exemplo, desculpa que voltou aqui. Os operadores em pequenas empresas são os colaboradores. Aproveitar os colaboradores que temos na empresa. A minha pequena empresa só tem a minha família. Aproveite a sua família. Aproveitar a mão de obra que tem. Né? Utilizar o telemarketing ainda é algo acessível e tem o seu sucesso. O telemarketing ajuda as empresas a ampliar a receita, ou seja, aumentar o faturamento, reduzir os custos de vendas e aumentar a satisfação do cliente. Como que é difícil o pequeno empresário ter a informação da satisfação do seu cliente. É uma informação importante e, porém, difícil de obter. É o retorno do cliente, é o feedback do cliente. Ou seja, o cliente foi até o nosso estabelecimento, efetuou a compra, né? Levou o nosso produto ou contratou o nosso serviço,
Enfim, esse cliente, ele ficou satisfeito? Esse cliente, se ele ficou satisfeito, ele pode ser um cliente potencial, porque ele volta para fazer novas compras e ele vai nos indicar dentro do seu ciclo, do seu network, do seu ciclo de amizade. A indicação boca a boca ainda é algo muito importante para o pequeno. Aí nós temos os call centers, que pode ser utilizado para receber ligações dos clientes. É o telemarketing que recebe, aquele que recebe o feedback do cliente, o retorno do cliente. E para contratar clientes atuais e potenciais, telemarketing ativo. Então, os canais que nós vamos entrar em contato com os nossos clientes, ou os canais que nós vamos ouvir os nossos clientes, eles precisam estar ativos. O cliente que faz a compra na nossa pequena empresa, na nossa pequena e média empresa, se ele tiver um retorno, seja positivo ou seja negativo, é importante para a nossa empresa. Um cliente satisfeito, geralmente, ele traz mais 3 para a nossa empresa. Essa é a estatística. Tá? A estatística é por meio de pesquisas, não é invenção minha. Isso é estatística por meio de pesquisas. Repito, o cliente satisfeito, ele nos traz mais 3 clientes para dentro da nossa empresa. Há uma estatística sobre isso. E o cliente insatisfeito, ele leva 10 clientes. Ele subtrai 10 clientes. Ele tira do nosso rol, da nossa carteira de cliente, 10 clientes. Veja a importância de nós sabermos a satisfação do nosso cliente. Muitas vezes a empresa, ela caminha para um declínio e a gente não sabe nem muito por quê. Começa a diminuir o nosso faturamento e nós não sabemos muito por quê. Então, veja a importância. Outros meios de marketing de resposta direta. As empresas de marketing direto usam todos os princípios. As empresas de marketing direto usam todos os principais meios de comunicação. Jornais e revistas, anúncios de rádio, informiciais, né, que são informes comerciais, os canais de venda em domínio oferecem, os canais de venda em domicílio oferecem bens e serviços por uma linha de descarga gratuita, ou pela internet, com entrega de um prazo de 48 horas. Então, veja, o prazo é muito importante para a satisfação do nosso cliente. Atente aos prazos. O prestador de serviço, já por sua natureza, tem muita dificuldade de cumprir os prazos. Isso é algo que deve ser muito bem observado. Feita uma promessa para o cliente para uma realização de um serviço em uma determinada data e horário, é muito relevante cumprir isso. Senão a própria empresa vai criando uma imagem negativa. A imagem negativa, ela é algo que vai destruindo toda a sua carteira de cliente. Nós temos que trabalhar no sentido que a empresa possa criar uma imagem positiva, satisfatória, que agregue o valor. O marketing, né, a comunicação, a divulgação, os canais ativos, eles devem construir para a empresa uma imagem positiva, boa, né, que leve a satisfação aos clientes. Questões públicas e éticas em marketing direto. Às vezes surgem pontos negativos, irritação, má fé, engodo. Engodo é uma tentativa de enganar o outro. Fraude, invasão de privacidades, etc. Então, vejam, é importante que a empresa conserve a sua prática dentro da ética, dentro da prudência.
Banco de dados de clientes, database e marketing. O banco de dados de clientes é um conjunto atualizado, acessível e prático de dados abrangentes sobre clientes atuais ou potenciais para fins de geração, de qualificação, de aliás, venda de produtos ou manutenção de relacionamento com os clientes. Database de marketing é o processo de construir, manter e usar os bancos de dados de clientes e outros cadastros para efetuar contatos e transações, além de desenvolver relacionamento com o cliente. Então, banco de dados significa o cadastro das informações dos clientes. A empresa precisa ter isso. Nós vamos ter uma aula, nós vamos ter algumas aulas depois de gestão de conhecimento, onde aborda esse tema de uma maneira mais específica. Ainda sobre banco de dados. Um banco de dados empresarial ideal contém o que a gente tem que ter no nosso armazenamento de informações dentro da nossa pequena empresa. Temos que ter uma planilha de Excel. Temos que ter algum sistema para armazenar as informações. Primeiro, o histórico de compra de clientes corporativos. Segundo, volume, preço e lucro anteriores. Todos os clientes. Nome dos membros de equipe de comprador, comunidades, datas de aniversários, e assim por diante. Então, nós temos que ter informações dos nossos clientes e temos que ter informações dos nossos fornecedores. Isso é importante. Nós precisamos tanto dos nossos clientes, assim como dos nossos fornecedores. O cliente é aquele que nos traz a receita e o fornecedor é aquele que nos ajuda, nos apoia, nos fornece informações, matéria-prima, o próprio produto, quando é o caso do varejo. Então, é muito importante termos também uma seleção dos melhores fornecedores. Status dos contatos atuais, sempre atualizado. Sempre termos informações atualizadas, tanto dos fornecedores, como também, principalmente, dos nossos clientes. Banco de dados de clientes e data base marketing, que nós estamos falando sobre isso. Banco de dados empresarial ideal contém. Ainda continuando, né? 5, uma estimativa de participação do fornecedor no negócio do cliente. Fornecedores concorrentes, uma avaliação dos pontos fortes e dos pontos fracos da concorrência, das vendas e nos serviços dos clientes. Práticas, padrões e políticas de compra relevantes. Então, veja, a importância de termos a informação, repito, tanto dos clientes, bem como dos fornecedores. As empresas usam seus bancos de dados com 5 situações. Então, é em 5 situações que as empresas podem utilizar o banco de dados. Por isso que tem que ter esse banco de dados. Primeiro, para identificar clientes potenciais. Quem são os clientes potenciais? São aqueles que contribuem de maneira concreta com a lucratividade da empresa. São aqueles que compram. São aqueles que contribuem com o faturamento. Clientes potenciais, obviamente, são aqueles que compram mais. Para decidir que clientes devem receber uma oferta. Para intensificar a fidelidade do cliente. Para reativar as compras dos clientes. Para evitar erros sérios que envolvam o cliente. Então, o banco de dados, ele vai armazenar informações, e essas informações devem ser utilizadas. Alguém vai me dizer, professor, eu sou o pequeno empresário, eu faço a gestão, eu trabalho na minha empresa, né? Eu sou aquele que chuto a bola e corro e marco o gol de cabeça. Eu não tenho tempo para fazer isso tudo.
E eu digo para você, meu amigo, você deve arrumar um tempo ou uma pessoa para fazer isso. Tocar uma empresa como se tivesse rolando uma roda, né? Simplesmente de uma maneira prática, sem informações, sem noções, sem planejamento, é algo muito mais difícil. Precisamos ter um tempo. Peça para o seu filho, peça para sua esposa, peça para alguém fazer esse gerenciamento, ter um banco de dados, controlar informações, registrar e controlar informações dos clientes e dos meus fornecedores. Faz parte. Não adianta nada trabalhar, 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 se não tiver estratégias, se não tiver meios para que a empresa possa conseguir se permanecer no mercado. Você que está à frente da sua pequena empresa, você que não tem tempo, não tem muito tempo para gerenciar, porque você é aquele que trabalha, que executa, preste atenção nisso. Você precisa também ter informações gerenciais. Senão você só trabalha e você não tem informação nenhuma. Isso vai dificultar a sua empresa permanecer no mercado. Temos que ter estratégias, maneiras, né? É como se em uma dada propriedade rural, eu preciso ter um trator do tamanho da minha necessidade. Eu não vou colocar um pequeno trator para puxar uma grade Roma, porque ele não aguenta, que isso não é possível. A mesma coisa o pequeno empresário. E eu preciso conhecer os meus clientes para fazer uso das informações corretas. E eu preciso colocar o trator na potência certa, dentro das minhas necessidades, para atender bem o meu cliente. Eu preciso ter um tiro certeiro, eu preciso ter estratégias, senão eu vou me comportar como, como alguém que está apenas se preocupando com serviços braçais. Eu vou só puxar para frente, eu não vou enxergar os lados, eu não vou ter estratégias, e isso vai dificultar muito a permanência da minha empresa no mercado. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu preciso das informações. O pequeno empresário, ele tem que trabalhar, ele tem que executar, porque ele é bom nisso, porque ele entende, né, porque ele é mestre naquilo que está fazendo, porém também ele precisa gerenciar. Precisa haver o gerenciamento da minha pequena e média empresa, sobretudo as pequenas. 5 problemas principais podem impedir uma empresa de usar uma estratégia de marketing com eficiência. O que impede o pequeno empresário de usar uma estratégia de marketing? Veja as dicas, veja a importância. O que impede eu, como gestor da minha pequena empresa, de eu ter mais eficiência? Número 1, algumas situações simplesmente não são propícias à gestão de banco de dados. Segundo, formar e manter um banco de dados em clientes requer alto investimento. Terceiro, pode ser difícil fazer com que todas as empresas sejam orientadas ao cliente e usem informações disponíveis. Veja, a literatura nos deu 3 dicas. O que armazenar? Número 1, né? Simplesmente as informações que são propícias. Então, armazenar informações que vai me favorecer. Informações que não são de utilidade, eu não devo nem perder tempo com informações que não são úteis para mim. Quais são as informações úteis? Volume de compra, quanto que ele está comprando, o que ele compra, qual é a renda do meu cliente, qual é a atividade do meu cliente, qual é a assiduidade, ou seja, de tanto em tanto tempo ele compra semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Eu preciso ter essa informação. Como que o meu cliente compra?
Formar e manter banco de dados requer alto investimento. Isso também, eu posso superar isso. Uma planilha de Excel não tem autoconhecimento e pode formar e manter um banco de dados razoável. Terceiro, pode ser difícil fazer que todas as empresas sejam orientadas ao cliente e usem informações disponíveis? Depende. Vai depender da maneira do meu planejamento. Vai depender da maneira que eu estou disposto a fazer esse banco de dados. 5 problemas que ainda pode imprimir com eficiência, né? A gente está, falei 3, temos mais 2. Nem todos os clientes requerem um relacionamento com a empresa. 5, as premissas que sustentam o CRM nem sempre se comprovam na prática. Então, veja, nem sempre os clientes requerem um relacionamento com a empresa. Tem muitos clientes que não mantêm muito relacionamento com a empresa. E o que o pequeno empresário deve fazer? Qual é a sugestão? Registrar as informações que for pertinente, for possível, né? Dentro de um critério, de uma ética, vamos coletando, vamos registrando as informações dos nossos clientes. Aí agora a gente vai para um planejamento. Planejamento da força de vendas. O termo representante de vendas, o vendedor, abrange 6 posições de venda, desde a menos até a mais criativa. Primeiro, entregador. Segundo, tomador de pedidos. Terceiro, missionário. Quarto, técnico. Quinto, gerador de demanda. Sexto, vendedor de situações. Tá, vamos seguindo. Organizações de força de venda. Planejamento da força de vendas. Planejamento da força de vendas, temos lá, objetivo da força de vendas, qual é o nosso alvo? Estratégia da força de vendas, como que nós vamos alcançar o nosso alvo? Estrutura da força de vendas, como que nós vamos fazer o nosso planejamento? Tamanho da força de vendas, qual é o recurso que nós vamos utilizar, qual é o recurso financeiro ou recurso humano que nós vamos utilizar, remuneração das forças de vendas. Tem que ter um recurso para fazer o marketing. Tem que ter um recurso para divulgar a sua empresa. O cliente precisa saber o que você faz, aonde você está, os seus preços, a sua qualidade. O cliente ou os clientes precisam saber tudo que você oferece, quais são a sua expertise, quais são a sua especialidade. Ainda planejamento de forças de vendas. Temos objetivos e estratégias da força de vendas. Primeiro, prospecção. Segundo, definição de alvo, comunicação, venda, suporte, coleta de informações e alocação. São objetivos e estratégias da força de venda. Tá, seguindo. Algumas empresas necessitam de uma estrutura mais complexa e adotam alguma combinação de 4 tipos de força de venda. Uma força de venda para clientes estratégicos, uma força de venda geográfica que atende a milhares de clientes em diferentes territórios, uma força de venda para distribuidores, uma força de venda interna. São os planejamentos para a força de venda. Uma vez estabelecida a quantidade de clientes desejada, a empresa pode usar uma abordagem de carga de trabalho para determinar o tamanho da força de vendas. Então, eu tenho que trabalhar forças de vendas, significa quantidade de produto ou serviço que eu vou oferecer ao meu cliente. Eu não posso oferecer uma quantidade aquém, menos do meu potencial, e eu também não posso oferecer uma quantidade além, mais do meu potencial. Eu tenho que ter a ciência do potencial da minha empresa, tanto com relação aos produtos, como também com relação à prestação de serviço. Eu não posso, de repente, fazer um contrato de prestação de serviço para um ambiente de 1.000 metros quadrados, sendo que eu não tenho pessoal,
eu não tenho colaborador suficiente para cumprir isso, para poder executar isso dentro dos prazos. Então, tudo tem que ser planejado. Eu não disse que eu não posso colocar um trator pequeno para puxar uma grade Roma. Eu também não posso colocar um trator grande para fazer um serviço simples, porque senão eu vou estar desperdiçando, ou utilizando mal os recursos. Né? Senão eu vou me comportar como um elefante, que não sabe a força que tem, o tamanho que tem. Então, para isso, nós precisamos ter o planejamento, ter o controle, conhecer também a nossa empresa. Então, o que agrega valor é conhecer bem a nossa pequena empresa, conhecer bem os nossos clientes, conhecer bem os nossos fornecedores e mensurar, medir a nossa capacidade de oferecer o que temos, seja serviço, seja produto. Agrupar os clientes por tamanho, de acordo com o volume anual de vendas. Então, a gente vai fazer um controle do potencial de vendas, agrupando os clientes. Estabelecer a frequência de visitas desejáveis para cada classe. Então, eu posso fazer um grupo dos clientes que mais agrega valor, que mais compra, que mais contribui com a rentabilidade da minha empresa. Terceiro, multiplicar o número de contas de cada classe de tamanho pela frequência de visitas correspondente para calcular a carga de trabalho total para o país ou em visitas de vendas por ano. Determinar o número médio de visitas por ano que um vendedor pode fazer. Então, se eu tenho um vendedor, eu tenho que ter vendedor, seja interno ou externo, eu tenho que planejar isso tudo. Dividir o total de visitas anuais necessárias pela média de visitas anuais feitas por um representante de vendas para calcular o número total de vendedores necessários. Ainda no planejamento de força de vendas, remuneração das forças de vendas. Então, como que nós vamos remunerar, né, a nossa força de venda? Os vendedores, nossos representantes. A empresa deve quantificar 4 componentes da remuneração da força de venda. Primeiro, quantia fixa. Segundo, quantia variável. Importante isso. Terceiro, ajuda de custo. Quarto, os benefícios. Ou seja, esses itens, né, vai motivar os nossos representantes ou os nossos vendedores. Eles têm que estar motivados. Eu preciso ter, na minha pequena empresa, pessoas motivadas. E aí a gente tem uma figura ilustrativa para compreender o gerenciamento da força de venda. O gerenciamento da força de venda vai direto ao recrutamento e seleção de vendedores e, consequentemente, ao seu treinamento. Eu tenho que ter um pessoal selecionado e treinado. Supervisão de vendedores, motivação de vendedores e avaliação de vendedores. Ah, professor, eu tenho na minha empresa, eu sou mesmo sou vendedor, a minha esposa e meu filho. Esses, eles podem ser treinados, melhorados. Eu sempre digo uma frase que é muito comum no meio acadêmico. Não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. As empresas que buscam conhecimentos são empresas compostas por pessoas inteligentes. A busca do recurso, a busca do conhecimento, não é só para as empresas que estão quebrando. A busca do conhecimento são para os gestores inteligentes. A todo momento, a empresa tem que buscar o conhecimento, tem que agregar o valor. Existem duas dificuldades no mundo empresarial. A dificuldade de você entrar no mercado e uma dificuldade ainda maior de você permanecer no mercado. Porque, de repente, a sua empresa ela está muito bem, aí começa a aparecer concorrentes, começa a aparecer empresas que dá
alguma coisa a mais para o cliente, e o cliente vai deixando a sua empresa. Isso faz com que prejudique a sua empresa. Pessoal, eu espero que essas dicas possam ajudá-los, né? Nós estamos aí fazendo esse trabalho de apoio, de ajuda, levando as informações aos pequenos e médios empresários. Meu muito obrigado, grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.